Diário do Noroeste, há 66 anos, contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Hoje nós estamos recebendo o deputado estadual Guto Silva, que foi chefe da Casa Civil do governo do estado do Paraná e reeleito deputado estadual no último pleito, e hoje busca uma candidatura, atualmente pré-candidato, ao Senado da República. Nós vamos conversar sobre esses aspectos, um pouquinho sobre a nossa região, sobre o estado do Paraná e sobre esse momento do país. Guto Silva, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Obrigado, Adão. Uma alegria estar aqui com vocês, podendo levar informações a toda a população da região, como é que nós estamos sentindo, né, e avaliando o momento político do Paraná e do Brasil. E chegando o momento desse debate que é tão importante, que é o futuro, né, da nossa população. Então, estamos caminhando muito aí junto com lideranças. Hoje tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado o deputado estadual Tião Medeiros, que vai agora ao Congresso Nacional como pré-candidato também a deputado federal. E isso é muito bom, né? Política é esse ato de convergência, de diálogo, de diferenças, né? E quando a gente caminha com as lideranças, com os deputados, podendo ouvir a população, isso facilita que a gente consiga traduzir, né, o sentimento, o momento do Estado e do Brasil, para que a gente possa criar boas práticas, boas políticas públicas para poder ter impacto positivo na vida das pessoas. A primeira impressão é que o Guto é muito jovem. Fala um pouquinho da sua trajetória, de origens até essa caminhada pelo importante papel da Casa Civil e agora com esse desafio da pré-candidatura ao Senado. Olha, Adão, eu sou nascido em Maringá, nasci em Pé Vermelho. Meus avós vieram do interior de São Paulo, né, os italianos, limpar pé de café, né, plantar café aqui no norte do Paraná. Então, minha família toda concentrada aqui em Mandaguaçu, Marialva, Maringá. Entretanto, meus pais, quando eu era muito jovem, se mudaram para Pato Branco. Meus pais são professores da rede estadual, eram, né, se aposentaram agora recentemente. E meu pai se mudou então para Pato Branco. Minha vida praticamente é toda na cidade, lá no sudoeste, outro extremo do Paraná. E quando eu estava já na faculdade, entrando para a faculdade, meu pai me disse uma coisa que eu carrego até hoje. Falou: filho, você é filho de professores. Eu não vou deixar patrimônio, não tem muita coisa, mas se puder dar um conselho, eu vou dar já. Vai estudar. O estudo pode te dar grandes oportunidades. Eu segui esse conselho do meu pai. E já na faculdade eu ganhei uma bolsa de ensino para estudar em Portugal. Depois ganhei outra bolsa de ensino para a Universidade de Salamanca, na Espanha. Sempre através da educação. Por isso eu falo sempre que a educação liberta, te dá oportunidades. A minha área de formação é comércio exterior. Precisava falar inglês. Aí fiquei mais 2 anos na Inglaterra para poder pagar meus estudos. Era garçom, depois lavava prato. E essa história eu conto porque me ajudou a formar como ser humano, a forjar, a perceber que se a gente dá condições para esses jovens ter uma oportunidade, as coisas podem caminhar, né? E quando eu voltei para o Brasil para encerrar meus estudos, já comecei a trabalhar na área de exportação. Então eu viajava muito pelo mundo, ia para o Oriente Médio, Ásia, África do Sul, quase grande parte desse mundão, vendendo, trabalhando com exportação de carne, né? Da qual eu tenho até hoje essa atividade, que a gente exporta frango e carne congelada para o mundo todo. E quando eu iniciei essa atividade, eu nunca imaginei que ia ser político. Eu, ao mesmo tempo, comecei a lecionar na universidade, né? Pela minha formação, continuei estudando, fui fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, escrevi alguns livros da área e estava com a vida bem encaminhada, conciliando a academia, né? O ensino superior, que é uma coisa que eu tenho uma memória muito positiva, gosto muito, com a vida empresarial. Eis que na cidade de Pato Branco aconteceu uma divisão política e alguns jovens resolveram apresentar um projeto novo para a cidade e me convidaram para escrever o plano de governo. Aí eu comecei a escrever o plano de governo, querendo ter o olhar, e quando eu percebi foi todo mundo caindo fora, sobrou eu com o plano de governo, mais uns 10 gatos pingados. Você candidato a prefeito, você prefeito, e você, Guto, vai para preencher chave, vai ser vereador. E aí começou a minha trajetória. Eu fui o vereador mais votado da cidade. Na eleição seguinte, esse grupo, não, você tem que ser candidato a deputado estadual. Eu fiz 24 mil votos, não me elegi. Fiquei como primeiro suplente. Ainda bem que não me elegi, Adão, porque hoje eu tenho essa consciência que eu não estava pronto, preparado para conhecer de verdade o Paraná e fazer um bom mandato. Terminei meu mandato como vereador, tive o convite à época para ser subchefe da Casa Civil, que me deu essa amplitude, né, esse conhecimento do Estado, e me elegi deputado estadual, me reelegi deputado estadual com uma grande votação no Paraná nas últimas eleições,
e aí tive o convite honroso do governador Ratinho para assumir a Secretaria da Casa Civil. E as pessoas muitas vezes não compreendem o que é Casa Civil, né? Porque educação é fácil, saúde é compreensível. Eu costumo dizer que a Casa Civil trata de foguete até alfinete. Todos os assuntos do governo passam obrigatoriamente pela Casa Civil. E além de você gerenciar desde vacina, investimentos públicos, obras, pedágio, os problemas inerentes ao Estado, é a Casa Civil que faz a relação política com os deputados, relação institucional com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Tem uma secretaria muito sensível, complexa, né? Sobretudo pelo que nós vivenciamos com a pandemia. Costumo brincar que é quase um transatlântico. Você tem que ir manobrando em curso com todos os problemas que a pandemia nos trouxe. Então, esse período na Casa Civil foi um momento muito honroso, de muito trabalho, de muitas dúvidas, né? E preocupações pelo fato de a gente estar enfrentando algo que a gente não conhecia, mas esse trabalho também de reorganizar a questão fiscal, estrutura do Estado, porque eu costumo dizer que a pandemia é uma grande guerra com várias batalhas. A principal batalha é a batalha da saúde, né? Sim. Com a ampliação dos leitos, com a abertura dos hospitais, como aconteceu aqui em Paranavaí, mas depois tem a questão da logística da vacina e assim por diante. Mas nós temos outras batalhas tão importantes quanto, né? A economia, quando eu falo em economia, emprego e renda, porque isso, o medo de perder emprego, o medo da atividade empresarial, dessa redução da atividade econômica, qual o impacto teria na vida das pessoas. A batalha da área social, o governador está muito preocupado, e nós também, porque a pandemia não é igual para todos, ela é muito desigual e há muita gente precisando justamente nesse momento da figura forte do Estado, né? E também uma crise que a gente pouco fala, que é a crise fiscal, porque tem todo um solavanco, tem toda uma disruptura do desenho orçamentário do Estado que você precisa remanejar. Então foram anos assim, de uma experiência maravilhosa. Por um lado, você poder conhecer o Estado com profundidade, a gente conhece a realidade de cada região, o que precisa ser feito, o que precisa ser aperfeiçoado, e ao mesmo tempo um momento único na história de poder estar ajudando o Estado e ajudando tanta gente para que não faltasse atendimento na saúde, para que não faltasse estrutura para acolher a população do Paraná. Então eu encerrei minhas atividades agora na Casa Civil, retornei para a Assembleia, né, para o meu mandato, mas carrego assim com muita altivez, de cabeça erguida, o trabalho realizado. Momento conturbado, difícil, né, crítico, mas sob a batuta do nosso governador Ratinho Júnior, a gente conseguiu, com estabilidade, com tranquilidade, poder ultrapassar esses desafios que foram enormes para toda a população e também para o processo político. Nós ouvimos falar dos impactos dessas novas mudanças no plano federal, de ICMS e até a batizada PEC das bondades, ou pode dar outro nome que quiser, embora não esteja mais na Casa Civil. Isso terá impacto? E mais, qual o impacto, o tamanho do impacto nos estados desse momento federal? Veja bem, nós temos um problema grave do Brasil, que é o nosso modelo federativo. Esse é um modelo distorcido, talvez seja a raiz de todos os problemas. E dificilmente nós teremos condições de reorganizar, porque nós temos, um exemplo, no Sul 3 estados, enquanto na região Nordeste tem 9, 10 estados, né? Então você tem uma quantidade de deputados federais e senadores desproporcional à relação do tamanho da população e também da questão econômica. Então essa distorção, na minha opinião, a reforma tributária pode e deve reorganizar um pouco esse fluxo, mas é um dos principais atores para que esse sentimento da falta de obra, da ausência do Estado, vigore nesse sentimento que a gente tem no Paraná. Volta pouco recurso, e é verdadeiro. Eu faço sempre uma conta de cada R$10 que um contribuinte de Paranavaí, por exemplo, paga ao Estado, né? Seja o IPVA para o governo do Estado, o ISS para a Prefeitura, o Imposto de Renda para o governo federal, de cada R$10 fica R$1,60 na conta da Prefeitura, R$2,40 na conta do governo do Estado e R$6 sobe para a União. Eu não conheço ninguém que mora na União. A União é um ente figurado que gerencia esses recursos, mas desses R$6 que nós mandamos todos os anos a Brasília, volta muito pouquinho. Então o Paraná precisa e merece ser compensado. Essa pauta eu quero trabalhar muito forte no Senado, porque nós contribuímos demais. O Paraná ajuda demais o Brasil. Nós queremos continuar ajudando o país, mas é preciso uma compensação na área do ensino superior, na questão uma rediscussão na questão do ICMS, da geração de energia, né? Uma compensação federativa pela pujança econômica do Estado.
desse estado que dobra o tamanho a cada 10 anos do nosso agronegócio. Para dobrar o tamanho precisa de demanda de rodovia, de ferrovia, de eletricidade. Então o Paraná, para que a gente consiga ter esse ciclo virtuoso de crescimento sustentável, forte, vigoroso, que gera emprego e renda, nós teremos enormes desafios na área de infraestrutura. Então é necessário mais do que nunca uma sinergia entre os investimentos públicos do ente municipal, estadual, federal, para a gente poder suportar esse crescimento, né, que está ocorrendo e tem transformado o Paraná. Então essas pautas eu pretendo levar a Brasília sobre a nova PEC das bondades, né, aprovada agora. É importante porque, de fato, a população sofre com a inflação, as coisas não estão baratas, está difícil viver, as pessoas não enchem mais o carrinho de mercado, foi para a cestinha, porque as coisas estão caras. Então é necessário uma reestruturação tributária, um novo repensar sobre o modelo econômico, e vejo com bons olhos. O problema é que demorou-se muito para essa votação e isso parece que fica um caráter apenas eleitoral, mas essa ajuda é importante para a população. O Brasil precisa de estímulo, precisa injetar e aquecer a economia, e os números atestam isso. O Brasil passa por um processo de não diria pleno emprego, mas com ofertas de trabalho e emprego. O problema agora é outro, é renda, que esse emprego, essa contratação não está conseguindo pagar as contas do dia a dia. Então isso é uma macroeconomia, inflação, todo o contexto de desabastecimento por causa da guerra da Ucrânia, mas nós temos que ficar atentos para que a população não sofra, né? E os agentes políticos têm esse papel de fazer esse debate, essa reflexão, porque quem sofre mais é o mais humilde, que está na ponta, que vai ter dificuldade. Então a gente não pode perder a sensibilidade para entender o impacto no dia a dia das pessoas. Tem um programa, Adão, que eu tenho o maior orgulho, eu falei para o governador Ratinho, esse eu acho o programa mais bonito que nós temos no governo do estado. E uma viagem recentemente, estava eu, o governador e o presidente da Fundepar. Fundepar que gerencia as escolas, né? Cuida da merenda. E ele nos disse, olha, a merenda, praticamente, eles fazem a medição, né? Dobrou a repetição. O que significa? Que no pós-pandemia as crianças estão vindo com fome para a escola, sobretudo nos colégios mais afastados, nas grandes periferias. Então o governador criou a terceira merenda. Esse é um programa que dá muito orgulho pelo seguinte, a criança chega, tem uma merenda, almoça ou tem a refeição principal, depois vai para casa, tem outra merenda para poder chegar em casa bem alimentado e poder, com barriga cheia, poder estudar, né? E parece uma coisa assim, muitas vezes distante de quem não está nessa realidade, mas nós temos ainda no Paraná muitas crianças que vão para a escola para se alimentar, para comer. Então esse olhar sensível do governo, esse olhar sensível do poder público, ele precisa chegar na ponta para poder dar condições a esse jovem de se alimentar, ter uma educação e poder ter um futuro diferente. Senão fica tudo vazio. A gente está discutindo obra, investimento, inovação, e na ponta desse estado que tanto produz, o estado que gera tanta riqueza, desse estado tão inovador, tem criança não alimentada dentro de uma sala de aula. Então a gente não pode permitir essas distorções sociais, né? Então esse debate a gente tem feito junto aqui com o Tião, discutindo as regiões, discutindo o desenvolvimento. Eu costumo dividir em dois blocos. De um lado, esse estado forte, que precisa de infraestrutura, que precisa de investimento, que precisa de geração de emprego, que nós falamos de inovação, né? Estado que trabalha. E do outro lado, o estado que cuida. Nós precisamos cuidar das pessoas, das crianças, os mais vulneráveis, dos idosos. E aqui relatos que eu tive agora recentemente no Hospital Erasto Guetter, que é a referência de oncologia no Paraná. Nós ficamos 2 anos onde os idosos não foram fazer seus exames rotineiros. Então, às vezes, um diagnóstico de câncer que podia ter sido tratado lá no início, ele chega numa situação avançada, que fica mais caro para o Estado e muito mais doloroso para o paciente. Então, isso é um reflexo da pandemia. Nós temos que cuidar agora com exames mais consistentes, o impacto da pandemia, da vacina, da Covid-19. Então, nós temos agora o rebote da pandemia, na área econômica também, na área educacional também. Eu andei muito pelas escolas estaduais e comentei isso ao deputado Tião, relatos de professores e alunos. Crianças se automutilando, se machucando, crise de ansiedade. Não é uma coisa isolada, é recorrente dentro das escolas estaduais. Então, algo está acontecendo, tem um fenômeno acontecendo com as escolas. Vamos preparar os professores psicologicamente, vamos acolher as crianças, né? Então, isso tudo, essa complexidade do Estado é isso. Nós temos que olhar para o futuro, para desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, as coisas do dia a dia. Esse cuidado e zelo para a coisa que realmente importa para o governo, que são as pessoas. Então, esse é um panorama daí do sentimento que está acontecendo aí no Brasil, né? Antes de entrarmos na questão do parlamento e dessa pré-candidatura
do deputado, nós temos o governo estadual que pleiteia uma reeleição. Em linhas gerais, quais são as grandes diretrizes para um eventual novo mandato do governador Ratinho Júnior e o que apresentar para a comunidade para pedir esse novo mandato, embora o Guto Silva já tenha relatado aí algumas coisas anteriormente? Olha, o estado do Paraná ficou muito impactado pela falta de infraestrutura que nós tivemos nos últimos anos. Eu destaco aqui o desenho mal feito de um pedágio que roubou a alma do paranaense, roubou dinheiro, roubou vidas e roubou a alma do paranaense, até nossa dignidade, né? Esse contrato que explorou demais essa realidade. E, naturalmente, ele hipotecou todo um setor produtivo que poderia mais competitividade, poderia gerar emprego e renda. Então, essa mudança, o desejo do governador de entregar uma nova realidade de infraestrutura tem ocorrido. Porto de Paranaguá, depois do Novo Moegão, vai ampliar em 40% sua capacidade. A Ferroeste, com os trilhos que estão caminhando muito bem para poder, no segundo mandato, iniciar esse processo. Obras históricas como a Boiadeira, a ponte de Foz do Iguaçu, a engorda de Matinhos, né? A questão da Copel fazendo investimentos agora em cabos e energia para poder suportar esse crescimento. Os aeroportos regionais, aqui com essa remodelação que teremos aqui em Paranavaí do aeroporto para poder recepcionar voos regionais. Então, isso tudo faz parte de um conceito dizendo assim, o Paraná avança, o Paraná tem infraestrutura, invista no Paraná, vocês têm estabilidade, gera emprego e renda para a nossa população, né? Esse é o olhar do governo inicialmente. Acredito que para o segundo mandato do governador, e aqui fazer um parênteses, né, foi um governo de grandes desafios. Nós enfrentamos pandemia, crise hídrica, e a crise hídrica, por exemplo, em Curitiba, região metropolitana, teve muito impacto, porque tinha água, faltava água um dia sim e um dia não, né? Tem algumas regiões que não sofreram tanto. Então, é muito complexo você gerenciar com esse sentimento de tantas coisas incertas, né? E eu diria que agora o próximo mandato é a consolidação dessas grandes obras, dessa nova infraestrutura do Paraná. E eu tenho feito uma aposta que eu tenho conversado muito com o governador, falei hoje com o Tião sobre o assunto, que é a educação de ponta. Nós estamos num momento de disruptura do conceito de emprego, porque o tempo e o espaço não precisam estar convergindo mais com o teletrabalho, que acelerou a pandemia, acelerou todo esse processo. E uma coisa é notada, e pesquisas apontam isso, as grandes nações, os grandes países, os grandes territórios, as regiões, o que vai diferenciar uma região de outra é a retenção do talento. Educação de qualidade, muito vinculada à tecnologia, né? Isso gera renda, gera valor para esse mundo globalizado. E o que nos difere agora é justamente isso, que hoje um jovem que se forma aqui em Paranavaí não precisa ir embora para São Paulo para trabalhar. Ele pode trabalhar remotamente para uma empresa em São Paulo, mas o dinheiro fica aqui em Paranavaí. Então, essas 5.000 vagas que nós temos abertas no Paraná para programadores, são 5.000 vagas. No Brasil, passa de 20.000 vagas para programadores. Por que nós não temos os programadores? Porque nós não estamos capacitando. Então, o Estado precisa conectar esses dois mundos. A demanda do mercado por salários de alto impacto e de muita qualidade. Nós vamos ter que auxiliar, junto com o Sistema AS, junto com o sistema de educação, a capacitar esses jovens para essa realidade de mercado de trabalho, que gera valor, gera riqueza, gera oportunidade. Então, eu diria que o Paraná, que é especialista, o Paraná passou da fazenda do Brasil, da fazenda do mundo, do celeiro do mundo, passou a ser o supermercado do mundo, porque hoje nós geramos valor, né? Embalamos, produzimos. Agora nós temos que plantar outra coisa, agora é o berçário de cérebros. Esse é o novo mundo e nós temos aqui matéria-prima abundante, que tem povo trabalhador, povo inteligente. Se a gente conseguir fazer uma reorganização educacional vinculada às grandes empresas de impacto tecnológico e poder encurtar esse caminho, o Estado aproximar a realidade do mundo privado com a demanda, com essa massa de jovens que estão aí precisando do emprego, nós temos consciência que o Paraná pode dar um salto de qualidade, gerando muito emprego e, naturalmente, ampliando a renda. Qual o impacto da pandemia na educação? Essa pergunta ela é porque, lidando com profissionais da educação, alguns falam em 1 década, outros falam em 2 décadas para recuperarmos. Como acelerar isso? Olha, Adão, essa é uma questão assim, muito importante. Eu até confesso para você, eu tenho filhos, né? A gente é filho de uma educação. O Paraná conseguiu, de uma forma, entregar aos alunos, mesmo de forma remota, híbrida, um modelo que foi destaque no Brasil. O Paraná não parou.
mesmo fora da sala de aula, o sistema remoto, com toda a dificuldade, todo aprendizado, né? Mas uma coisa é evidente, um dia a gente fica resolvendo os problemas aqui e esquece de olhar para dentro de casa. Então fica aqui um alerta aos pais, converse com os filhos, entenda como é que foi o processo da pandemia, porque você imagina uma criança de 9, 7, 10 anos em casa, com o mundo acabando, com os avós trancafiados em casa, com o pai com medo de perder emprego, né? Como é que ficou o aspecto emocional dessa criança? E isso, numa realidade econômica X, é uma outra realidade. Você vai para uma realidade econômica difícil, o impacto é muito brutal sobre essa criança. Quais são os relatos da educação que a gente tem ouvido muito? Primeiro, perder a capacidade de escrita, porque virou muito digital, ele digita, ele escreve, as crianças deixaram de escrever. Então, a Secretaria fez esse diagnóstico, está trabalhando um projeto agora para poder escrever. Eles leem, falam, mas não escrevem, né? Outro aspecto importante que eu ouvi de professores e diretores é que os muros das escolas acabaram se abrindo, a escola se abriu mais para as diferenças, a escola se abriu na pandemia, onde os pais iam buscar cesta básica para os seus filhos, a comunidade escolar, de certa forma, está mais consistente. E o desafio do professor agora é justamente isso. Alunos que muitas vezes não tinham acesso à tecnologia ou que estão muito digitalizados, como é que nós vamos entregar uma aula de qualidade para esse aluno, né? No modelo antigo? Nós vamos precisar também se reorganizar com esse processo educacional. Então, é uma revolução que acontece na educação, nós teremos lá na frente o diagnóstico desse impacto, mas mais do que nunca é preciso cuidar das crianças e jovens. E aqui, Adão, um número que é assustador, tá? Mas é preciso colocar o dedo nessa ferida. Durante a pandemia, a coisa mais grave é que dentro da casa, do lar, você tem ausência do Estado. Então, qualquer violência doméstica, no período normal, o aluno, quando vai para a sala de aula, o professor bate o olho e vê se tem alguma violência, se está com problema em casa, com problema psicológico. O professor faz esse acolhimento e, muitas vezes, a indicação para o conselho tutelar. Nós ficamos 2 anos sem o conselho tutelar. Então, a violência doméstica ampliou-se e a ausência do Estado prejudica muito essa questão de jovens e crianças. Então, tudo isso é um novo rebote da pandemia que nós vamos ter que ficar atento, não só na questão econômica, do trabalho, da saúde, mas também sob o olhar sobre o ser humano. E nós temos uma nova geração que aprendeu a conviver com a pandemia, com máscara, com toda dificuldade. Nós vamos ter que ficar muito atentos sobre o impacto emocional desses jovens e dessas crianças. Deputado, agora falando das eleições 2022, que elas se apresentam assim, em alguns aspectos diferentes, o deputado parte para o desafio de conquistar uma cadeira no Senado Federal, Senado da República, que tem uma vaga apenas nesse pleito. Hoje temos o senador Álvaro Dias, que até melhor juízo deve pleitear a reeleição, e temos agora o lançamento nesta semana, ou a apresentação do Sérgio Moro, o ex-juiz, que tem uma projeção, inclusive nacional, que também se apresenta como pré-candidato. O Guto Silva, nesse cenário, como está? Qual é a sua avaliação desse processo e como chegar a essa vaga? Olha, Adão, eu sou muito conhecido no mundo político. Os prefeitos do Paraná me conhecem, os vereadores me conhecem, mas grande parte da população não sabe a minha história e minha trajetória, né? Até porque eu fiquei numa secretaria que era para dentro, né? Você não tem a entrega, você fica trabalhando nos bastidores. A minha presença na Casa Civil me deu uma condição muito especial. Primeiro, de conhecer o povo do Paraná na sua integralidade. Os 4 cantos eu conheço a realidade do Estado, eu sei o que precisa ser feito, eu sei quais obras precisam avançar, eu sei a realidade econômica do Paraná, eu conheço as cooperativas presencialmente, eu conheço as instituições uma por uma. Isso me dá uma condição de diagnóstico de possibilidade. Agora, lógico, período eleitoral, quando entrar programa eleitoral, pôr a cara na televisão, a voz no rádio, vai me dar essa possibilidade de contar essa minha trajetória e minha história para o Paraná. E a minha história é muito simples, é de presença. Eu não estava em Brasília escondido durante a pandemia, onde a população mais precisou. Eu não estava escondido atrás de uma mesa engravatada em Brasília. Eu estava aqui junto com a população do Paraná. Inclusive, tive aqui com o deputado Tião Medeiros durante a pandemia, visitando um hospital aqui de Paranavaí, que está em processo de reabertura. E acompanhava a insistência, a angústia do deputado Tião em poder entregar esse hospital à população de Paranavaí região. Durante a crise hídrica, eu não estava cuidando de projeto pessoal, com interesse partidário para ser presidente ou para estar no estado de São Paulo. Eu estava aqui,
buscando soluções com a Sanepar para não faltar desabastecer a população. Então eu vivo esse estado, eu amo esse estado e eu costumo dizer, quem sente, cuida. Quem está presente com essas pessoas, cuida. E esse cuidado, esse amor que a gente tem, é poder transformar a vida dos paranaenses, poder melhorar a vida das crianças, poder dar uma oportunidade, uma vida confortável para os mais idosos, sabe? E com toda a franqueza, nos grandes temas, nos grandes assuntos, como a vacina, onde o Paraná recebia proporcionalmente menos vacina que o Rio Grande do Sul, com a mesma população, isso é um problema de IBGE, eu não vi o Senado presente nessas discussões. Então, é preciso coragem para ordenar na ferida e eu tenho convicção, com esse meu conhecimento de Estado, com muito apoio do processo político, prefeitos, deputados, estaduais, vereadores, e com um debate franco, eu tenho convicção que a população vai distinguir quem quer cuidar do Paraná, quem tem projeto pessoal ou quem quer ficar no processo só para garantir o status quo. Tem que chacoalhar. O Paraná é a quarta economia desse país. Nós estamos atrás só de São Paulo, Rio e Minas. Tem uma população muito maior que a nossa. Um comércio que dá orgulho, um agronegócio que é um case para o mundo todo, uma indústria competitiva. O Paraná não pode ser tratado como um estado de segunda divisão. Tem que erguer a voz do Paraná, tem que erguer a bandeira do Paraná, tem que fazer o enfrentamento que precisa ser feito. Não pode ter medo de fazer enfrentamento com o STF, não pode ter medo de colocar o dedo na ferida da reforma tributária, que o Paraná que carrega o Brasil precisa de uma compensação, mas para isso precisa de energia, vontade de fazer diferente. Eu não sou aquele político que critica o velho porque é velho ou o novo porque é novo. Eu costumo dizer que nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é velho é ruim. Mas nós não podemos abrir mão de uma característica que está no nosso DNA, é o trabalho. O paranaense é trabalhador. Desde o comerciante de Paranavaí ao mais humilde trabalhador na região metropolitana que pega sua condução para trabalhar, ou do grande empresário que gera emprego, tem algo que está no meu sangue, no teu, no Tião, que é inerente a toda a população do Paraná. Nós temos o DNA do trabalho. A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de produzir. Esse DNA do paranaense não está representado no Senado Federal hoje. O Senado está amorfo, ausente, longe do dia a dia da grande maioria das pessoas. E esse relógio do mundo privado, que bate rápido, que bate acelerado, a expectativa é que ele exista também esse espírito lá no relógio dos nossos senadores, da Câmara dos Deputados, porque eu tenho convicção que nós não vamos resolver os novos problemas, que são muitos agora com a nova tecnologia, com velhos atores. Nós precisamos de novos atores nesse processo. Deputado, como levar para o eleitor lá da ponta que mal sabe distinguir as casas legislativas, Câmara Federal e Senado? Como passar essa mensagem diretamente para as pessoas? Falar assim, olha, essa é a importância do Senado. Como fazer isso? O Senado é a casa dos grandes debates. Eu costumo dizer que debate não enche a barriga. Né? Nós precisamos de uma agenda mais pragmática para poder canalizar recursos para o Paraná. É bairrista? É. Paraná em primeiro lugar. Vamos continuar ajudando no Brasil, mas o Paraná em primeiro lugar. É muito bairrista, eu não tenho medo de falar. É verdade. O Congresso Nacional, quem olha a foto do Congresso, vai ver as duas torres com os pratos. Né? O prato virado para cima é a Câmara dos Deputados, que representa o povo e a proporcionalidade do número de deputados conforme o tamanho da população. São Paulo tem mais deputados federais que o Paraná, porque tem maior população. O Paraná terá maior número de deputados federais que o Acre, que tem maior população que o Acre. O pratinho virado para baixo é o Senado Federal, que representa o Estado. Constitucionalmente defende os interesses do Estado. E lá são 3 contra 3. O Paraná tem 3, o Rio Grande do Sul tem 3, o Paraíba tem 3 e o São Paulo tem 3. É Champions League, é Libertadores. Se você não se posicionar, você vai atropelado pelo processo. Mas precisa humildade para poder dialogar, negociar coisas inerentes ao nosso Estado, mas coragem para fazer os enfrentamentos. Mas o que eu digo, mais do que uma casa legislativa, mais do que revisora de leis e palco dos grandes debates, a figura do senador, que é eleita democraticamente, com ampla maioria dos paranaenses, precisa ser utilizada como mecanismo de organização política junto com a bancada federal, junto com os deputados estaduais, junto com os prefeitos e vereadores, para buscar solução. É lógico que o senador não vai liberar emenda para todos os municípios, mas se ele tiver, juntamente com o ministro da Paz, com o mundo político convergendo, dá para fazer muita coisa. Nós não podemos esquecer que a figura do senador pode trazer e buscar soluções para poder resolver o dia a dia das pessoas. Regionalizando um pouco essa questão, que tem a sua relevância, na verdade, para todo o país, nós ouvimos bilhões de orçamento secreto, bilhões de verbas de emendas e outras obras estruturantes para o país.
E aqui a região hoje, duas questões são mais sensíveis. Infraestrutura de estradas, sobretudo, e aí tem a questão até da duplicação da BR-376 e interligação via ponte com o Mato Grosso do Sul. E aí já emendando também para a gente ganhar em escala, a questão da saúde, que os números para nós são grandes. Mas quando nós falamos desses bilhões que estão circulando por aí, parece bem pequeno, assim, bem possível. Essa é uma das mensagens que é possível passar na campanha para o eleitor, para que ele entenda que o senador também pode interferir nesse processo? Não tenha dúvida, veja bem. Primeiro, um diagnóstico da região. É uma região tão importante para o Estado que há muito tempo não tem representação no Congresso Nacional. Faz tempo que Paranavaí não apresenta ao Congresso Nacional uma liderança regional que consiga estar conectada com esse anseio. O deputado Tião está pleiteando essa vaga e tem condições, pelo conhecimento, de poder mudar essa realidade. É importante uma liderança numa cidade de polo como Paranavaí, ter alguém falando por Paranavaí, por região. Faz muita diferença. Eu fui chefe da Casa Civil. É lá que faz a divisa do bolo. Então, se chegar uma região e ninguém erguer a voz, o recurso não vai vir voando para Paranavaí. Isso chama-se desenho político, força política. Regiões que se desenvolvem são regiões que têm representatividade política. Eu não acredito em regiões que se desenvolvam sem ter os seus representantes nesse processo político que destina o futuro dos recursos. Então, eu vejo a região com desafios enormes, que são desafios também do nosso Paraná. Nós temos uma mudança de eixo logístico no Paraná, é importante ficar atento. E aqui a região vai ficar nesse epicentro desse processo, porque o Paraná, e é curioso esse dado, 100% do milho que nós produzimos, ele já é consumido. Nós precisamos importar milho. Em 10 anos, 100% da soja que nós produzimos será consumida. O que significa? Em 10 anos, o Paraná não será autossuficiente em grãos. Eu vou tentar explicar. Porque a nossa agroindústria, que transforma milho em farelo, em óleo ou em ração para o frango, está consumindo toda essa matéria-prima. E esse é um desejo que nós todos sempre tivemos. Gerar valor, agregar valor na cadeia, isso gera emprego, gera renda, o dinheiro fica no Paraná. Isso é excelente. Está acontecendo isso no Paraná de uma forma vertiginosa. Agora, qual é o desafio do futuro? É garantir competitividade. A Ferroeste, para quem é um grande projeto que vai ter impacto no Paraná, a gente tem sempre olhar para o Porto de Paranaguá. Mas o olhar da Ferroeste é o contrário, é para dentro, é para o Mato Grosso do Sul, para garantir que os insumos possam chegar de uma forma competitiva para tocar a nossa indústria. Então, quando a gente olha o mapa do Paraná, olha para Paranavaí, olha para a região do Mato Grosso, nós estamos no corredor dessa dinâmica de novo ciclo de grãos no Brasil. Então, em 10, 20 anos, nós vamos ter isso potencializado. Então, nós vamos precisar de ferrovia, nós vamos precisar da ponte conectando Mato Grosso do Sul, e eu tenho convicção, se a gente conseguir aproveitar, eu não gosto da palavra corredor leva de um lugar para outro. É da sala da cozinha. Se a gente conseguir aproveitar Paranavaí nesse eixo, como um polo de educação, como um polo de soluções, como um polo de reorganização, nós terá uma condição muito, muito positiva com o futuro dessa produção que vai passar obrigatoriamente aqui pela região. Isso que o senhor está falando tem a ver com a nossa, também de alguma forma, o agronegócio, ao mesmo tempo que ele passou a representar muito na economia, não é só o crescimento dele, é também o declínio da industrialização, que hoje representa 15% menos que na década de 80, deve estar hoje de 1/3 para 16, 17, há quem diga 20. Passa por isso também, trabalharmos a indústria de base para podermos sem dúvida. Potencializar a industrialização? Sem dúvida. E o Paraná passa um processo muito vigoroso de industrialização, uma indústria diversificada, né? E tem desafios que a gente precisa também apontar. Eu estive essa semana na UCEPAR, que é a Associação das Cooperativas. Eles têm um plano para chegar a 200 bilhões de faturamento em 5 anos, mas esse ano vai chegar ao número de 190 bilhões, apenas esse ano. O que significa? Que quando você abre um frigorífico, traz uma indústria de porte para uma cidade, também terão demandas que vêm com essa industrialização. O que significa casa popular, uma creche, área social mais desenhada. Eu estava recentemente no município do Oeste e o prefeito apavorado. Falou, olha, a indústria é boa, gera emprego, mas essa semana eu recebi 3.000 famílias de Belém do Pará e do Amazonas que estão vindo trabalhar, que é excelente, mas eles precisam de escola, precisam de creche. Então o Paraná vai ter que se reorganizar do ponto de vista de obra, de infraestrutura, para melhorar essa condição das prefeituras,
com o governo do Estado, identificando onde vai ser transformado essa realidade econômica para poder dar resposta à nossa população. Deputado, o Diário do Noroeste vai fazer dia 23 de outubro 67 anos. E nós temos uma tradição de levar a mensagem propositiva para o Noroeste na perspectiva de defender as grandes bandeiras, de agregar para o desenvolvimento. Essa é a vocação desde a fundação. Então, o Diário quer deixar à disposição esse canal de comunicação para o Guto Silva, deputado e pré-candidato a senador, e dizer que se algo não foi dito ou não foi perguntado, fique à vontade, por favor. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a importância do jornal, o que significa, né, levar informação de qualidade para toda a região, esse jornal histórico, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje acompanhado do meu amigo Tião Medeiros, nosso deputado, querido amigo, né? Poder fazer esse debate. Também eu acabo me aprofundando, o Tião vai me explicando algumas questões, nuances regionais, que é importante, tem que ter esse subsídio, né? E política é esse ato de presença, de trabalho, de espírito, né? Então eu estou com o espírito cheio de alegria, de esperança, de poder fazer um bom debate, de poder fazer uma reflexão com a sociedade. E a região é uma região que tem muito potencial, temos desafios enormes pela frente. Eu tenho certeza que com essa convergência do mundo político, com o terceiro setor, com o mundo empresarial, nós temos condições de dar um salto de qualidade aqui para a região Noroeste. O eleitor do Noroeste, e aí nós podemos fazer algumas leituras sobre as pré-candidaturas, o Noroeste de repente quer saber algo, um diferencial do Guto Silva. Então, para o nosso cidadão do Noroeste, pode até, se quiser, olhar aqui para o nosso cidadão. Por que escolheu Guto Silva? Não, eu sei de onde eu vim. Eu sei qual é a minha história. Eu conheço o espírito do paranaense, que é de garra, de trabalho. E minhas origens são como a de muitos brasileiros, paranaenses, que têm que ir à luta e trabalhar. Eu quero continuar orgulhando meus pais, o Rafael e a dona Sônia, Francisca e a Mariana. Se eu conseguir orgulhar meus filhos, meus pais, eu tenho certeza que vou entregar um trabalho digno à população do Paraná. Então nós vamos trabalhar de cabeça erguida, com enfrentamento, com oposição, com luta, com garra, que é o espírito do paranaense. Nós vamos levar para Brasília o espírito, esse sentimento de garra, de luta e poder melhorar a vida das pessoas. Então, eu estou pronto, preparado e vou de mãos limpas e peito aberto para esse debate que é preciso ser feito para melhorar o dia a dia do nosso Estado. Muito obrigado e permanecemos sempre à disposição, de portas abertas, do Diário do Noroeste, para recebê-los. Obrigado, muito obrigado.